Olá, meus irmãos, a paz do Senhor! Estamos de volta para comentar mais uma lição bíblica para jovens desse segundo trimestre do ano 2024. Quero já de antemão agradecer a sua parceria, agradecer por você estar toda semana juntamente conosco aqui pela CEADEB TV Oficial, pela Rádio Vox 105.9, e o nosso desejo é que essa programação continue sendo bênção para você, para sua família, para sua casa e para todos que estão à sua volta. Como estão as coisas por aí? Que Deus possa continuar te surpreendendo todos os dias, porque o nosso Deus é o Deus de surpresa, é o Deus de novidades, tá certo? Vamos então estudar esta lição que tem sido bênção para mim e para todos aqueles que estão todos os domingos estudando. E esta lição que está sendo foi escrita pelo pastor Alexandre Coelho, ela vem cada dia nos trazendo maiores informações a respeito da nossa fé. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. E estaremos estudando no dia 21 de abril a lição de número 3, que tem o título A Realidade Bíblica do Pecado. Como é que a Bíblia vai pontuar a questão do pecado? O texto principal encontra-se na carta do apóstolo Paulo, escrevendo aos crentes de Roma, no capítulo número 3, o versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o resumo da nossa lição: o pecado é um mal real que atinge toda a humanidade e que traz consequências eternas. A nossa lição tem 3 objetivos. Eu falo sempre porque ele é um direcionador para a aula que nós vamos ministrar. O professor precisa abordar os 3 tópicos da lição. Primeiro, o objetivo vai falar sobre compreender o que é pecado. O segundo, conscientizar das consequências do pecado. E, por fim, mostrar as consequências para quem comete o pecado de forma deliberada. Tá certo? Vejamos então o texto bíblico da nossa lição, que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo discípulo amado, o apóstolo João. Capítulo 1, versículo 14 ao 18. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Ainda em João, capítulo 17, versículo 14 e 17, diz assim: Deles a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A introdução da nossa lição, que é a perspectiva do comentarista pastor Alexandre Coelho, está assim: uma das características do cristianismo é o ensino de que o homem possui uma forte tendência a rejeitar o que é bem e praticar o que é mal. Tal prática desagrada e ofende a Deus, pois ele nos criou para que fizéssemos o que é certo e justo. Essa prática do que é mal chamamos de pecado, algo que faz com que o homem se afaste de Deus e seja condenado a uma existência de conflitos com aqueles que o cercam e com aquele que os criou nesta vida e que pode levá-lo ao inferno na eternidade. Em suma, o pecado é o que distancia o homem de Deus e que pode dar como recompensa para aqueles que vivem a prática do pecado uma vida de sofrimento eterno no inferno.
A nossa lição, no primeiro tópico dela, nós vamos abordar o que é o pecado. E esse primeiro tópico subdivide-se também em 3 subtópicos, onde falaremos sobre conceitos extrabíblicos sobre o pecado, falaremos sobre o conceito bíblico sobre o pecado e falaremos também sobre a origem do pecado. Vejamos então conceitos extrabíblicos sobre o pecado. Uma das características do pecado é o obscurecimento do entendimento humano. Uma pessoa que está vivendo uma vida de pecado, esta pessoa está com a sua consciência, está com a sua mente cauterizada, obscurecida, e em dado momento elas não conseguem perceber o que é certo e o que é errado, e chegam até a inverter os papéis, chamando de bom o que é ruim e chamando de ruim o que é bom. A Bíblia nos garante que a melhor coisa que o homem pode fazer é servir e adorar a Deus sobre todas as coisas. Porém, o nosso adversário e o pecado têm colocado na mente das pessoas que uma vida de farra, que uma vida sem compromissos com Deus, ela é muito melhor, ela é bem mais prazerosa do que uma vida de renúncias para agradar a Deus. Toda reprovação por atos errados poderá ser intelectualmente rechaçada. Aqueles que, de forma intelectual, rechaçam quando alguém se coloca para mostrar que essas pessoas estão erradas. Elas não compactuam e elas procuram usar argumentos para fazer com que aqueles que estão corrigindo não façam. Porém, o papel da igreja, mediante a Bíblia Sagrada, é pregar os oráculos de Deus e a sua verdade para que as pessoas se arrependam dos seus atos errôneos e pecaminosos. Uma corrente filosófica que afirma que o pecado é um mecanismo de opressão de um grupo de pessoas por outro e se os oprimidos estiverem livres dessa opressão, não cometerão pecado. Olha como o diabo é ardiloso, irmãos. Uma corrente filosófica, ela vai afirmando que o pecado é um mecanismo onde um grupo de pessoas oprime o outro. Trazendo em miúdos, é como se os cristãos, aqueles que seguem a Cristo e que vivem a prática da verdade, estão oprimindo aqueles que vivem na prática do pecado. Olha como eles colocam de forma sutil, e algumas pessoas são induzidas a esse pensamento. Mas nós não estamos oprimindo ninguém. O papel da igreja não é oprimir. Pelo contrário, nós seguimos a Cristo, a Bíblia diz que Cristo veio para trazer vida, e não opressão, e não julgamento. Mas eles distorcem e vão mais além, dizendo que os oprimidos, se estiverem livres dessa opressão, não cometerão pecados. Não é verdade. Uma grande mentira de Satanás, pois o pecado é cometido todas as vezes que erramos o alvo, desagradamos a vontade de Deus. Então, não existe opressão de um grupo por outro. O que existe é o cristão pregando a verdade. E a verdade, de fato, incomoda. Sempre foi assim. Desde as páginas veterotestamentárias, como no Novo Testamento também. No Novo Testamento, vamos perceber que quando João Batista vai condenar aquele ato imoral de Herodes com a sua cunhada, qual é o fruto e o resultado que vai acontecer na vida do próprio João Batista? Porque a verdade traz às claras o que está em oculto, a verdade incomoda, e o mundo não quer ser incomodado. Mas nós continuaremos pregando a verdade e falando dessa verdade. Para outros pensadores, o pecado é uma ilusão a ser combatida por meio intelectual, pois para eles o pecado é apenas uma questão e uma condição relativa. Porém, de acordo com a Bíblia,
o pecado também é absoluto. Absoluto como? Não existe meio pecado. Ou você peca, ou você acerta. O que Deus quer que nós façamos e que a gente continue é cometendo e fazendo aquilo que é certo e não cometendo o pecado, como alguns pensadores querem colocar e externar para a sociedade de forma geral. Precisamos ter cuidado com esses conceitos extrabíblicos a respeito do pecado. As escolas de segundo grau, as faculdades, os ensinos superior têm tentado a todo custo passar essa informação para que a gente aceite de que, de fato, o pecado é apenas uma questão de opressão de um grupo sobre o outro, quando na verdade não tem nada a ver. O que está em jogo é aquilo que o homem faz, é as ações que aquele homem pratica. E se essas ações não estão de acordo com a palavra de Deus, ele está cometendo pecado. O segundo subtópico dessa primeira parte da nossa lição, o conceito bíblico sobre o pecado. Vejamos o que a Bíblia afirma sobre o pecado. O pecado como um ato de rebeldia contra Deus. Todas as vezes que nós desobedecemos a Deus, estamos cometendo o pecado, porque a desobediência, ela se torna uma rebeldia contra Deus. Não matarás, não adulterarás, não furtarás. Esses mandamentos, quando eles deixam de ser cumpridos, ali está se cometendo um pecado. O pecado também, de acordo com a Bíblia, é algo contrário ao que Deus não quer que o homem faça, com base nos princípios revelados. Então, aquilo que Deus quer que nós façamos, quando nós desobedecemos, quando nós fazemos diferente do que Ele determinou na Bíblia Sagrada, estamos infringindo a lei, estamos quebrando princípios e Deus não inviabiliza, Deus não quebra os princípios. Como Deus não quebra os princípios, nós também não podemos quebrá-los. Há quem pense que o pecado é só roubar, matar, adulterar. Porém, a Bíblia vai mais enfaticamente dizer que aquele que sabe fazer o bem e não faz, este também comete pecado. Tão danoso quanto errar o alvo é esquecer-se de Deus. E essa é uma definição mais forte sobre o pecado. Tem pessoas que vivem como se Deus não existisse, que não tivesse que agradecer pelo que Ele faz, que não tivesse que adorar pelo que Ele fez. Porém, o Deus que é verdadeiro, que é imutável, que é real, este Deus que existe, nós não podemos nos esquecer, pois Ele nos criou, criou todas as coisas e está no controle de todas elas. Quando nos esquecemos do Senhor e transgredimos a sua lei, nos colocamos contra Ele e seus mandamentos. E você? Será que você não tem esquecido esse Deus? Será que você não está infringindo a lei de Deus? Não podemos transgredir a sua lei, mas observando a lei, observando a Bíblia Sagrada. Tiago, nós precisamos, sim, nós precisamos fazer a vontade dele, para que a gente não se coloque contra ele, nem contra a sua lei. Todas as vezes que desobedecemos, pagamos um preço. Alguns dias atrás eu estava corrigindo a minha filha, e após a correção, eu sentei com ela e falei por que eu estava corrigindo-a. E eu disse para ela, todo pecado tem uma consequência. Todo erro, existe um castigo para se pagar. E ela estava sendo corrigida porque ela tinha desobedecido ao pai dela e à mãe dela. E eu mostrei para ela que no Jardim do Éden foi assim. Quando Adão e Eva desobedecem a Deus, como recompensa, perderam o privilégio de habitar o Jardim do Éden. Com Lúcifer não foi diferente. Quando ele quis ser maior que Deus, superior ao Altíssimo, ele perdeu o privilégio que tinha de ser
alguém que auxiliava a Deus diretamente. Não se esqueça que todas as vezes que cometemos o pecado, há uma conta a se pagar. O terceiro subtópico, a origem do pecado. Sabemos que no universo, Satanás decidiu que seria semelhante ao Altíssimo e por isso foi retirado de sua condição de perfeição, tornando-se a fonte de todo o mal. Então é através de Lúcifer que o pecado vai se originar. Isaías capítulo 14, versículo 13 e 14 diz: subirei ao céu e farei um trono superior do Altíssimo. É ali que vai se instaurar a condição de todo o mal sobre a humanidade. Lúcifer foi encarregado de trazer toda essa maldição sobre o homem, sobre a sociedade de forma geral, sobre a natureza, sobre a obra que Deus criou. Já em Ezequiel capítulo 28, versículo 15, nos mostra duas coisas. Primeiro, Satanás não é um Deus, mas ele quer a todo custo se tornar um Deus. Lembro aos irmãos que quando Jesus estava sendo tentado, uma das coisas que Satanás pediu foi que Jesus o adorasse, porque ele quer ser adorado como Deus. Mas a Bíblia nos diz que nós só devemos adorar ao Deus Todo-Poderoso. Aleluias! Glória seja dada ao nome do nosso Deus. Satanás não é o Deus, embora ele se ache um. E outra coisa que fica claro lá em Ezequiel capítulo 28 é que o pecado pode corromper até a mais perfeita criatura. Lúcifer, irmãos, Lúcifer foi extraído do próprio Deus. Em Lúcifer não havia iniquidade. Em Lúcifer, Tiago, não havia erro, porque a essência de Lúcifer era do próprio Deus. Mas até que um dia houve ou achou-se iniquidade nas suas ações. Precisamos ter esse cuidado, pois o pecado, ele desfaz até aquilo que é perfeito. E Lúcifer era perfeito. Está registrado no capítulo 28 de Ezequiel, que era o anjo, o querubim ungido, que andava sobre pedras afogueadas. Era um ser extraordinário, até que um dia achou-se iniquidade. A sua condição de salvo, de santo, está enquanto você não vive a vida de pecado e de práticas pecaminosas. Quando você vive uma vida de adoração e de comunhão com Deus, você está livre, você está isento. Cuidado, cuidado, porque o maior desejo do nosso adversário é fazer com que nós venhamos a pecar e percamos a nossa identidade de filhos de Deus. Outra coisa, o pecado provém de Satanás, que é o pai da mentira, que peca e mente desde o princípio. Precisamos ter o cuidado, pois a mentira, a guerra, o orgulho, a soberba são características de alguém que nós sabemos quem é, o nosso adversário, pois essas são as características dele. E uma vez que a gente se coloca nessa condição, nós estamos nos assemelhando a ele. E o que Deus quer é que nós sejamos santos e puros. Já o segundo tópico da nossa lição, a segunda parte, nós vamos falar sobre as consequências do pecado. Nesse primeiro subtópico, o homem foi criado bom. Também falaremos sobre a degradação da raça humana. E no terceiro subtópico, a degradação do mundo em que vivemos. No primeiro subtópico da nossa segunda parte da lição, o homem foi criado bom, é verdade. O ser humano foi criado perfeito, sem pecado, em estado de inocência. O homem e a mulher não tinham consciência do mal. A Bíblia diz que quando Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, e o colocou no jardim do Éden, ele disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E de tudo que ele disponibilizou para Adão e para Eva, ele disse: apenas da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não vão se alimentar. Porque no dia que vocês se alimentarem,
os vossos olhos se abrirão, e vocês então saberão o que é bem e o que é mal, o que é certo e o que é errado. E foi isso que eles de fato fizeram. Desobedeceram a palavra de Deus e fizeram aquilo que a serpente estava induzindo para que eles fizessem. Mas até então, o homem e a mulher eram perfeitos, tinham inocência, não tinham esse conhecimento do bem e do mal. Assim como as crianças pequenas não sabem distinguir ainda o que é certo e o que é errado, assim era o homem. Mas a partir do momento em que o homem, que Adão e que Eva provam daquele fruto, eles vão então ter os olhos abertos e vão passar a saber o que é certo, o que é errado, o que é o bem e o mal. O livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 9 diz: Deus fez o homem reto. E de fato, o projeto de Deus foi para que o homem não pecasse. Mas o homem de livre escolha, fazendo uso do seu livre-arbítrio, preferiu pecar. Observe que o ser humano usou da liberdade que tinha para desobedecer a Deus. Cuidado com o livre-arbítrio. Algumas pessoas estão fazendo uso da mesma para ofenderem a Deus, para se esquecerem de Deus e para cometerem pecados contra o nosso Deus. Dando ouvido às propostas de Satanás, o homem passou a ser mau. A serpente não obrigou o homem a pecar. A serpente, Tiago, não obrigou o homem a comer do fruto. Ela apenas induziu, ela apenas propôs. E o homem e a mulher comeram porque quiseram. Eu quero te lembrar que o diabo não te obriga a fazer nada. Ele põe a proposta. E como a gente diz aqui no Nordeste, ele põe a casca de banana. Você cai se você quiser. Não há uma obrigação, uma obrigatoriedade. Há quem cometa os deslizes e diz: foi o diabo. Sim, ele pode ter sido aquele que te seduziu, mas ele nunca te obrigou. O homem foi criado bom, e é isso que Deus espera, que o homem continue bom através da sua palavra. O segundo subtópico, dando ouvidos à proposta de Satanás, o homem passou a ser mau. A humanidade não pode negar a consciência de que estão errados quando cometem iniquidade. Isso é uma grande verdade. Aqueles que não conhecem a Cristo ainda, mas que vão para a festa, que vão para a farra e que fazem tudo que não agrada a Deus, quando eles se deitam para dormir, eles sabem que no fundo estão errados. Porque há uma amargura, há uma tristeza no seu interior, porque o seu corpo clama pela presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O pecado tira a inocência do ser humano. Em Gênesis capítulo 3, versículo 7, como eu já tinha dito, Adão e Eva vão perceber que estão despidos, estão nus, porque o pecado agora despertou neles a percepção que eles estavam nessa condição. Excitados por Satanás, o homem percebeu que o mal que desconhecia agora lhes dominava. E é bem assim. Há pessoas que estão vivendo a prática do pecado, que elas estão dominadas, elas estão amarradas, elas não têm força para deixarem de praticar o que estão praticando. Estão sendo excitados por Satanás, e no caso do Adão e da Eva, eles perceberam que o mal que eles desconheciam agora estava dominando eles. É por isso que a Bíblia pede para que o homem vigie, ore. Orai e vigiai para não cair em tentação. Os homens se tornaram violentos, gananciosos, assassinos, desrespeitosos de compromissos, doentes e satisfeitos com o que possuíam. O pecado vai degenerar o homem. O pecado vai destruir aquela moral que Deus esperava que o homem tivesse. Quando Deus fez o homem, ele disse: façamos a nossa imagem e semelhança. O que Deus espera é que tenhamos o caráter, a personalidade, a fidelidade de Deus. Mas o pecado vai fazer com que o homem se torne assassino. Foi assim com Caim, que por inveja terminou tirando a vida do seu irmão. O homem passa a ser desrespeitoso. E aí nós vamos percebendo que a tendência é cada vez mais a coisa piorando.
doente, insatisfeito com o que possui. Tem tantas pessoas insatisfeitas com o corpo que Deus deu, que precisam fazer cirurgias. Quantas pessoas estão satisfeitas com o que Deus tem dado, a casa, o carro, o trabalho, e passam, inclusive, a ofenderem a Deus porque não estão satisfeitos com o que Deus deu. Eu preciso te lembrar, não deixe de ser agradecido a Deus pelo que Ele não te deu. Lembre-se que o que Ele te deu é mais importante do que aquilo que Ele não te deu. Não deixe de reconhecer a grandeza de Deus apenas pelo fato do que você não tem, mas agradeça por aquilo que Deus já te deu. O terceiro subtópico, a degradação do mundo em que vivemos. É curioso perceber que o pecado afetou não somente o homem, mas igualmente o mundo em que ele vive. O pecado, irmãos, é tão avassalador, destruidor, que ele não atingiu só o homem, ele também atingiu a natureza, a fauna, a flora. Mas a Bíblia nos garante que chegará o momento em que Cristo restaurará a condição da natureza, a condição da humanidade. Porque esse é o projeto. Um projeto para algum tempo, quando teremos o governo perfeito de Cristo aqui na terra. Então, esse pecado que degenerou o homem também tem degenerado a humanidade de forma geral. Percebemos que alterações climáticas como poluição e alterações na produtividade dos alimentos têm a sua origem nos efeitos do pecado. A gente sabe, irmãos, que o homem, no princípio, tinha uma terra perfeita, onde a incidência solar, os raios ultravioletas, isso não causava dano ao homem. Porém, como consequência dessas ações antrópicas, dessas ações desenfreadas dos homens, que não respeitam a natureza, não respeitam a fauna, não respeitam a flora, e isso está trazendo grandes prejuízos para a humanidade. Cidades estão sendo alagadas em virtude do derretimento das camadas polares, do gelo que ali existe, e isso tudo como resultado do desmatamento, da liberação dos CF6, clorofluorcarbonos, que existem em alguns equipamentos eletrodomésticos. Essas ações antrópicas têm sido resultado de uma vida pecaminosa. A sua origem está no pecado do homem. Mas eu creio que em breve nós não estaremos mais nessa terra. Estaremos morando eternamente no novo céu e na nova terra, como a Bíblia nos garante. O apóstolo Paulo nos diz que a criação aguarda ser redimida. Isso mesmo, lá em Romanos capítulo 8, que esta natureza está clamando, está pedindo socorro, e breve haverá a remissão. Os problemas ambientais que vemos hoje são oriundos da pecaminosidade humana. O homem, quando se coloca nessa pecaminosidade, Tiago, ele se afasta de Deus e traz como consequência a punição, e os resultados práticos vai desde a sua vida espiritual até a sua vida material, passando pela natureza. Nós vamos ver então no terceiro tópico as consequências para quem comete o pecado. Porém, nós queremos ir para o nosso intervalo para que você possa de repente ir lá tomar um cafezinho, tomar uma água. E eu quero aproveitar para te solicitar, você que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber toda a nossa programação. Esse ano, a SEADEB TV está recheada de grandes eventos que nós teremos, tá? Vamos ter a Conferência Escola Bíblica Dominical aqui em Salvador, no SECBA. Vamos ter simpósio de missões nacionais no mês de outubro. Vamos ter também aqui a Almadene, tudo isso com a cobertura da SEADEB TV. Teremos ministrações da palavra, cultos abençoados, e você não pode ficar de fora. Então, se inscreva para estar recebendo a notificação de quando e que horas vai começar esses cultos e esses eventos, tá certo? Querendo mandar um abraço para todos os professores que estão nos assistindo, que estão compartilhando,
que estão preparando as suas aulas através do nosso comentário. E eu lembro para os irmãos que nós também temos. Obrigado, meu irmão Tiago. Isso é benção. E lembro também para os nossos irmãos que nós temos o comentário da lição bíblica de adultos, com o pastor Clovaldo Batista. Isso mesmo. O pastor Clovaldo é uma amiga, é uma bênção. Sua esposa, irmã Lucinha, receba o nosso abraço. Pastor do campo ali de Capelinha, campo abençoadíssimo, que pude congregar lá por 8 anos e uma igreja que muito me abençoou. Deus abençoe todos os irmãos do campo de Capelinha, tá certo? E você que é professor, receba o nosso abraço, receba a bênção do Senhor, tá bom? Deixa eu tomar um cafezinho aqui. Esse tá amargo, hein, irmão? Irmão Thiago, esse aqui você não botou açúcar não, aí fica difícil. Irmãos, meu filho hoje me deu um presente aqui. Café amargo, só Jesus na causa, viu? Meu Deus. Ah, é porque ele me ama, viu, gente? Meu filho me ama. Glória a Deus. Vamos então para o terceiro e último tópico da nossa lição: consequências para quem comete o pecado. Essa terceira parte está dividida apenas em 2 subtópicos. E quais são essas consequências? Primeiro, a morte física e espiritual. São 2 coisas distintas. E, por fim, a perdição eterna. Vejamos então a morte física e a espiritual. Por ter dado mais ouvidos ao que Satanás lhe disse, e tendo desobedecido a Deus, o homem e a mulher se sujeitaram à morte, o fim da existência física. Existe a morte espiritual e a morte física. A pior morte é a morte espiritual. Por quê? Porque agora, por exemplo, alguns irmãos estão nos deixando, estão voltando para o Pai. Essa morte física, para ele não vai ser perda, vai ser lucro, como o apóstolo Paulo diz. O apóstolo Paulo diz que o viver para ele era anunciar Cristo, pregar Cristo, mas o morrer era lucro porque ele voltaria, retornaria para os braços do Pai. Então, a morte do cristão, por exemplo, é uma promoção. Já do ímpio, é o sinal de uma eternidade de sofrimento. Então, porque o homem deu ouvido a Satanás e deixou de obedecer a Deus, e isso lhe trouxe como consequência a morte, e a morte é o fim da existência física. É quando o homem deixa de seguir aquele ciclo que lhe estava proposto. Quantos jovens estão descendo a sepultura agora porque se envolveram com drogas, porque se envolveram com bebidas, porque se envolveram com a prostituição e terminaram encurtando aquilo que lhe era programado. Observe que, a partir de Adão, o pecado e a morte, como consequência, foram transmitidos aos seus descendentes. Nós temos o pecado original, que foi nos transmitido através do pecado de Adão. E o que é esse pecado original? Esse pecado original, Tiago, é a inclinação que o homem tem para pecar, o desejo, a vontade, e que é por isso que é necessário que o homem esteja em todo tempo lendo a palavra, consagrando, orando, jejuando, fazendo e levando uma vida devocional. Só assim esse homem estará livre da morte eterna. A morte física, ela pode ser uma promoção, como eu disse, mas ela pode ser também o sinal de uma grande condenação. Na morte, o ser humano tem as suas conexões com este mundo cessadas. Há quem saia dizendo por aí, pregando, que o homem depois que morre pode retornar para mandar recado. Irmãos, isso é o que Satanás tem plantado no coração e na mente de muitas pessoas. A Bíblia diz que após a morte, segue-se o juízo. Não tem mais como essa pessoa que morreu voltar a se comunicar com os que estão vivos. Então, uma vez que morreu, essa conexão da vida espiritual com a vida material, ela deixa de existir. Precisamos estar atentos, porque existem pessoas que estão agora com morte espiritual,
se afastaram da igreja, se afastaram do evangelho, deixaram de ser crente, elas estão em morte espiritual. Porém, se elas vierem a morrer, a morte física nessa condição, então elas agora estarão eternamente mortas. E aí a recompensa é o lago de fogo e enxofre. Segundo subtópico, a perdição eterna. Fim da existência do ser humano, resta-lhe apenas uma eternidade com ou sem Deus. E eu volto a lembrar que nós já somos eternos. Nós somos eternos na alma e no espírito. A alma, ela não morre. O espírito também não, e ele vai retornar para Deus. Esteja atento e perceba que só o corpo ainda não atingiu a imortalidade. E isso só ocorrerá diante do soar da trombeta. É o que a Bíblia nos garante lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Quando o que for mortal se revestir da imortalidade, o que for corruptível se revestir da incorruptibilidade. É lá que nós vamos ter, então, corpo, alma e espírito aí vivendo, de fato, uma eternidade. Mas enquanto isso não chega, não se esqueça que a sua alma e que o seu espírito já são eternos. Segue-se, portanto, uma séria advertência. Onde passaremos a eternidade depende de nossas decisões e ações nesta vida presente. Tiago, nós que queremos ter uma vida eterna de gozo, de paz, precisamos fazer essa escolha agora enquanto estamos em vida. Uma pessoa que precisa viajar, ela não deixa para comprar a passagem depois do horário. Ela precisa comprar antecipadamente. Se for de avião, por exemplo, ela vai precisar comprar a passagem e pelo menos 2 horas antes do voo vai precisar estar no aeroporto para fazer o check-in. Se ela chegar depois do horário, ela perde os direitos. A mesma coisa é a salvação. O destino que a tua alma vai ter vai depender da escolha que se faz em vida. Cuidado com a doutrina de uma vez salvo, salvo para sempre. Isso não existe. O teu futuro vai depender das escolhas que você faz hoje. Enquanto o calvinista está dizendo que quem foi salvo pode continuar pecando e não tem problema, isso não é uma verdade. Nós sabemos que aqueles que cometerem pecados pagarão pelos seus pecados. E o que Deus quer é que nós vivamos uma vida de santidade. Por mais que a vida seja ínfima diante do destino que nos aguarda, é nela que devemos tomar a decisão que pode nos levar para o céu ou para o inferno. Essa escolha tem que ser agora. E eu pergunto, como você está vivendo? Você está agradando a Deus ou está desagradando a Ele? Agrade a Deus. Faça a sua vontade. Porque na hora que seu corpo deixar de existir, a sua alma e o seu espírito serão levados para o melhor lugar que há no universo. Chegamos então ao final de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical para Jovens. E a conclusão da nossa lição está assim escrito: a fé cristã nos ensina que o pecado existe, que toda a raça humana foi alcançada por ele, recebendo como juízo a morte e o afastamento de Deus. Diante do que estudamos, não podemos aceitar as ideias modernas que tratam de tirar do ser humano a responsabilidade por seus pecados, maldades e consequências desses atos. O pecado é real e pode levar as pessoas para a perdição eterna. Como está você diante de Deus? Está permitindo que o pecado domine as suas ações? Ou está procurando a cada dia aceitar e fazer a vontade estabelecida pelo próprio Deus? Nosso desejo é que você esteja fazendo a vontade do Pai. E uma vez fazendo a vontade do Pai, a recompensa que virá é a vida eterna, juntamente com os anjos em sua glória. Que Deus te abençoe. Se Jesus não voltar para arrebatar a sua igreja, semana que vem estaremos aqui para estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe grandemente e até a próxima.
Deb TV, uma herança de fé pra você.